Boa noite, irmãos. A paz do Senhor, amém? Vamos lá. Nós vamos falar sobre problemas. Uma pessoa me procurou essa semana para se aconselhar, para pedir algumas orientações. Falou sobre algumas situações que ela vem enfrentando na vida e eu pensei, meu Deus, são tantas as pessoas que sofrem tanto, que passam por tanta situação complicada, que enfrentam situações com as quais elas geralmente não sabem lidar. Aí eu fiquei pensando, não, como pastor, eu tenho que falar sobre esse assunto e tenho que ajudar o meu povo a não ter que enfrentar tantos dilemas desnecessários, né? E o pior, gente, uma coisa que eu percebo é que muitos irmãos têm passado por situações dificílimas e eles não compartilham. Alguns não querem compartilhar, alguns têm vergonha de compartilhar, alguns não têm com quem compartilhar. E aí a gente vê as pessoas de um modo geral, e não pense que é só na igreja, isso aí é o dilema do mundo todo, de todos os seres humanos. Aliás, de tudo nesta natureza amaldiçoada pelo pecado, né? Então, todos nós lidamos com problemas todos os dias. E tem muitas bobagens que nós temos aprendido, infelizmente. E isso complica mais ainda a nossa vida. Porque amplia o problema que era para ser resolvido, que era para ser simplificado. As coisas pioram, muitas vezes, por causa da maneira como a gente lida com o problema. Porque, meus queridos, eu quero dar uma notícia para você, que você não vai gostar. Mas é uma realidade. Nós sempre vamos ter problemas. Você sabia? Mesmo no céu. Quando nós estivermos no céu, ainda no céu, nós vamos ter problemas. O problema não vai deixar de existir. E você vai já entender por que os problemas jamais deixarão de existir, jamais deixarão de fazer parte da realidade humana. Quando você aprender isso, você terá dado um passo importante na maneira como você há de lidar com os problemas e, consequentemente, isso vai definir muito se você vai sofrer mais ou sofrer menos. Mas a primeira coisa que você vai ter que aprender, gente, problema faz parte da vida. Quando eu lhe explicar, eu gosto muito de etimologia. Etimologia é a parte da língua, né, do estudo da língua, que analisa a origem das palavras. E a gente aprende muito quando a gente entende a origem de uma palavra. E como eu gosto muito de etimologia, eu vou compartilhar com você algumas coisas. Eu não disse que eu sei muito, viu? Eu não sei. Eu sou apenas um curioso. Quando tem uma certa palavra, eu vou atrás. E algumas, pelo conhecimento que eu já tenho, eu presumo logo. Eu disse, rapaz, essa palavra aqui tem esse prefixo, tem esse sufixo. Então, com certeza, ela significa, na origem, significa isso. E é tão interessante como a gente aprende tanto com isso. E isso é importante também para o entendimento da palavra de Deus. Porque, afinal de contas, a palavra de Deus foi escrita na nossa língua. E nós precisamos ter algumas coisas básicas, alguns conhecimentos básicos, para a gente poder desfrutar mais daquilo que a Bíblia nos ensina. Só para que você entenda que nós não vamos deixar de ter problema. Abra sua Bíblia, Tiago, no capítulo 1.
Encontraram? Tiago é logo depois de Hebreus. Capítulo 1, versículo 2. Tiago diz assim: meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Repita comigo: maduro. Se nós não aprendermos a lidar com o sofrimento, nós seremos sempre pessoas imaturas. Maduro. Continuando. Versículo 5. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Repita: sabedoria. Versículo 6. Porém, façam com fé e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Repitam: fé. Quais as palavras que eu mandei vocês repetirem? Ok, beleza, estão ligados. Versículo 9. O irmão que é pobre deve ficar contente quando Deus faz com que melhore de vida. E quem é rico deve sentir o mesmo quando Deus faz com que piore de vida. Pois quem é rico desaparecerá como a flor da erva do campo. Quando o sol brilha forte, o seu calor queima a planta, aí a flor cai e a sua beleza é destruída. Do mesmo modo, quem é rico será destruído no meio dos seus negócios. Versículo 12. Feliz é aquele que nas aflições continua fiel. Feliz. Vocês já perderam o ritmo, né? De novo, repitam. Feliz. Fiel. Porque depois de sair aprovado dessas aflições, você receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Quando alguém for tentado, diga: tentado. Não diga: esta tentação vem de Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Repita: desejos. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça. E o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Repita: pecado, morte. Não se enganem, meus queridos irmãos. Tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda, nem varia de posição, o que causaria a escuridão. Pela sua própria vontade, Ele fez com que nós nascêssemos por meio da palavra da verdade. Repeat, please. Alguns sabem inglês, né?
a fim de ocuparmos o primeiro lugar entre todas as suas criaturas. Olha aqui, irmãos, qual é a vontade de Deus. Que a gente ocupe o primeiro lugar entre todas as suas criaturas. É isso que Deus quer. Por isso é que o Senhor quer que nós amadureçamos. Quando a gente passa por todo esse processo que Deus planejou, enfrenta com sabedoria os problemas, as aflições, as angústias, as dores, a gente lida com isso com fé e se mantém fiel a Deus até o último instante, sempre firmados na verdade e não nas mentiras que o diabo ou as pessoas contam, ou que esse mundo muitas vezes repassa para a gente. Quando a gente enfrenta e lida bem com todo esse processo, aí, meus amados, nós nos tornamos aprovados. E aí nós estamos indo em direção à perfeição que Cristo planejou para nós. Não há perfeição sem aprovação. E não há aprovação sem provação. Essa palavra aprovação e provação são praticamente a mesma coisa. Só que a diferença entre elas duas é um A. E enquanto a aprovação significa que nós estamos sendo testados, a palavra aprovação significa você passou no teste. Entendeu? Mas a vida para todos os seres, para todas as criaturas de Deus, sempre será um teste. Entendeu? Sempre será um teste. Deixa eu lhe falar um pouquinho sobre a origem da palavra problema. Essa palavra esse prefixo, né? Ele tem o sentido de algo que está diante de nós. E o restante da palavra, esse blema, que não é obviamente assim que está escrito no latim, mas eu não vou lhe ensinar latim, até porque eu não sei. Então, tem gente que gosta de se exibir, repete algumas palavras que leu e dá a impressão que sabe o que não sabe, né? Eu não gosto disso, não, eu acho desonesto. Eu não sei latim, nem grego, nem hebraico. Aliás, eu só sei mesmo o português. E ainda tenho muito que aprender. Inglês, mais ou menos. E por aí fica. Espanhol também um pouco. Mas bem, problema, essas duas palavras, o pró, que é um prefixo porque vem antes, ok? E o blema significa, no original, algo que está diante de nós. Entenderam? Mas vamos orar antes de continuarmos, para que a gente não tenha apenas uma aula, mas que seja uma ministração mesmo do Espírito de Deus sobre a sua vida, porque o entendimento daquilo que nós vamos compartilhar com você, e eu acredito que não termina hoje, porque é algo muito, muito importante, então eu não vou me apressar em terminar. Inclusive, eu quero ter, nesse momento, aproveitando que eu não posso falar muito rápido, mas eu quero aproveitar para dar a você a oportunidade de sentir um gostinho de como é que funciona o culto e doutrina. Porque, infelizmente, 80% da igreja não aparece nos cultos de doutrina. Então, vocês hoje vão saber mais ou menos como é que é, para ver se vocês criam gosto, alguns para ver se cria vergonha. Mas espero que crie alguma coisa de boa aí na sua vida e você seja despertado para ter mais fome, mais sede de aprender a palavra de Deus. Porque eu sei que muitos de vocês ficam em casa fazendo qualquer outra coisa insignificante
apesar de saber que existe um culto de doutrina aqui toda terça-feira. Pois bem, vamos lá então. Então essa palavra problema significa, literalmente, alguma coisa que está diante de você e que se torna para você um obstáculo. Entendeu? Se você entender bem o significado dessa palavra, você vai entender um princípio importantíssimo que eu vou compartilhar com você. É que essa bobagem de achar que quando a gente chegar no céu, o céu vai ser um mundo sem problema, ela não condiz com o que ensina a palavra de Deus, ela não condiz com a verdade e não condiz com a condição humana. Porque o único ser diante de quem nunca existe obstáculo, ou se existirem, serão vencidos ou sobrepujados, é Deus. É o único ser que tem todo o poder, todo o conhecimento, toda a sabedoria para lidar com qualquer situação sem ter que passar por dificuldades, angústia, desespero, medo e etc. Que isso é geralmente os sintomas dos problemas, não é? Não é assim que a gente reage aos problemas? Quando nós temos um problema, a gente não vê o problema como uma oportunidade. A gente vê o problema sempre como uma adversidade, ou seja, algo que vem contra mim. A gente sempre vê um problema como inimigo. E na verdade o problema em si, ele não é necessariamente um inimigo, desde que você aprenda a lidar com ele. O problema pode ser uma vantagem na sua vida, porque é algo que vai lhe trazer benefício. Porque o que a gente pensa é que os problemas só trazem malefícios, nunca trazem benefícios. Isso está totalmente errado. Se você estudar um pouco de biologia, você vai ver que existe a teoria, que foi uma das teorias do grande cientista evolucionista Darwin. Existe a teoria do aperfeiçoamento das espécies. E foi descoberto que o ser que mais prevalece em todas as espécies não é o mais forte, é o mais adaptável. Você ouviu bem isso? O ser que sobrevive e prevalece diante de todas as adversidades da vida e do mundo, em todas as espécies, não é o mais forte, é o mais adaptável. E nós temos que aprender, porque Deus deu ao ser humano a capacidade de se adaptar a qualquer situação, praticamente. Você vê, temos pessoas que moram aqui vou nem falar de cá, vou falar de uma situação extrema, lá no deserto do Saara, que é o extremo do deserto. E você tem pessoas que moram lá na Antártida, um outro deserto. Um é um deserto de areia, um deserto de ausência de água, de ausência de vegetação. O outro é o deserto de gelo. Tem água sem fim, mas você morre de sede. É o deserto do gelo. Aí o ser humano, ele consegue viver numa realidade, por exemplo, desértica, semelhante ao deserto do Saara, ou muitos outros desertos, porque o deserto do Saara é apenas um dos muitos grandes desertos que existem no mundo. Mas ele tem assim lhe propicia um ambiente extremamente dificultador da vida.
Mas quando você está no deserto de gelo, que é a Antártida, onde tudo é gelado, onde é impressionante que você sobrevive dentro. Para sobreviver, você tem que fazer uma casa de gelo, porque não tem com que fazer a casa. Então você faz uma casa de gelo para sobreviver ao gelo, ao frio. Parece até contraditório, né? Mas essa questão da adaptabilidade humana é uma das coisas mais estrondosas. E dentre todas as espécies de seres criados por Deus, o que se dá melhor na vida não é aquele que muda o ambiente. Porque nós temos situações que nós não podemos mudar. A gente não tem como fazê-la diferente. Ela é como é. E a gente vai ter que se adaptar a ela. E aqueles seres que têm mais capacidade de adaptação, seja adaptação física, porque existem vários tipos de adaptações. Existe, por exemplo, a adaptação psicológica, é quando você se acostuma a viver sob uma determinada pressão que outros não aguentam. Por exemplo, a vida militar exige de você uma adaptação física, mas exige de você também uma adaptação psicológica. Pessoas psicologicamente fracas, elas não aguentam o tranco, elas pedem para sair, porque elas não conseguem na hora do problema, elas não conseguem se adaptar e não conseguem lidar com ele. Então o que elas fazem? Elas desistem. Assim como muitas pessoas hoje que não conseguem se adaptar aos problemas da vida, o que elas fazem? Elas desistem. Não é à toa que hoje o índice de suicídio é um dos maiores, ou o maior talvez, da história do ser humano. Hoje só o que você escuta é suicídio, suicídio, suicídio. E olha que você está vendo suicídio aí entre crianças, e suicídio no meio de pessoas supostamente maduras, e que deveriam saber lidar muito bem com a vida. Pessoas, inclusive, que vivem em função dos ensinamentos de Deus. Por exemplo, um pastor se suicidando. É a coisa mais assim extrema que a gente possa ver. Porque o pastor que depende da fé, depende de Deus, que está próximo a Deus e tudo mais, ele deveria estar mais capacitado a lidar com os problemas e com os dilemas da vida. Mas o problema, a grande dificuldade, é que a gente está chegando na vida, mesmo os pastores, totalmente despreparados na prática para lidar com a vida. E quando você nasce, a primeira coisa que você vai ter que aprender é lidar com a vida. Só os mortos não têm mais que lidar com a vida. Mas nós vivos, todos nós temos que lidar com a vida. E temos que lidar com a vida de uma forma sábia. Porque a maneira como você vai lidar com a vida é que vai determinar se você será um vencedor, um vitorioso, se você será um bem-sucedido ou um derrotado, um fracassado, alguém que entregou os pontos e por isso você se tornou inapto para viver uma realidade para a qual você foi criado, porque afinal de contas, nós fomos criados para viver. Repita comigo essa frase. Eu fui criado para viver. Você não foi criado para morrer. Você não foi criado para desistir. Você não foi criado para voltar atrás. Você não foi criado para se render. Você não foi criado para, é que a gente fala, entregar os pontos. Você foi criado para viver, para vencer, para conseguir, para chegar lá, para ter sucesso.
Você foi criado para ser o melhor de todo o universo. E acima de você, somente Deus. Esse é o ser humano. Dentro do propósito de Deus. Você já pensou nisso? Você sabia disso? Que acima de você só tem Deus? Você sabia disso? Você acredita que a maioria dos crentes não sabem disso? A gente diz teoricamente, né? Eu sou a habitação de Deus. Em mim mora o Espírito Santo. A gente sabe toda a ladainha teológica e teórica. Mas na prática a gente não sabe lidar com essas realidades. Pois olha, eu quero que você saiba uma coisa. É possível que desde que você nasceu, o diabo, ou pessoas, ou você mesmo, esteja dizendo o contrário. Mas existe uma verdade declarada pelo próprio Deus. Não há ninguém superior a você, a não ser Deus, o Criador. Aqui, Tiago diz isso. Ele diz que nós fomos criados para ser, a expressão que ele usa aqui na NTLH é o melhor. Não é assim? Vamos encontrar esse texto aí. Vão procurando aí enquanto eu falo. Aonde é que diz no texto que nós lemos que nós fomos criados para sermos o melhor da criação de Deus? Na Bíblia atualizada diz assim: para sermos como primícias das suas criaturas. Primícias. Essa palavra primícia significa primeiro no sentido de valor, ou seja, o melhor das criaturas de Deus. É isso que Tiago diz aí. Verso 18. Pela sua própria vontade, ele fez com que nós nascêssemos por meio da palavra da verdade, a fim de ocuparmos o primeiro lugar em todas as criaturas, ou suas criaturas. Você entendeu? Diga para você mesmo: eu sou o que há de melhor na criação de Deus. Eu não estou aqui sendo coach, não estou fazendo com você pensamento positivo, não estou aqui querendo acariciar o seu ego. Eu estou falando a plena verdade. Quando você vai lá para Gênesis capítulo 1, 2 e 3, que fala da criação, 3 já vai falar sobre a queda, aí você vai ver. E criou Deus os animais. Ele começou, na verdade, criando os astros, né? O planeta, o ninho. Finalmente chega pelo 5º, 6º dia, depois de ter criado vários animais, os animais marinhos, os animais terrestres, os animais que voam. Aí finalmente, toda vez que Deus termina cada dia, foi à tarde, amanhã o primeiro dia. E aí diz assim: e viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Tudo que Deus criou, ao terminar de criar, a palavra do Senhor diz que Ele mesmo, com os olhos perfeitos dele, olhou e viu que tudo aquilo que Ele fez era bom. Mas no 6º dia, quando Ele criou o homem, e terminou de criar o homem, somente uma vez, Ele diz assim: e viu Deus que era muito bom. Somente quando Deus fez você, Ele botou muito bom. Somente quando Ele nos criou, Ele colocou muito bom. Ele criou o cavalo, Ele criou o gorila, Ele criou o leão, Ele criou todos os seres majestosos da terra. Mas somente quando Ele criou você, Ele botou: é muito bom.
E sabe por quê que ele teria que dizer isso? Porque senão seria contraditório. Seria contraditório Deus não perceber que quando criou a mim, quando criou a você, que nós éramos acima de tudo que ele fez na natureza. Seria contraditório ele não perceber esse fato, porque a Bíblia diz que nós, e somente nós, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Não há outro ser na criação que tenha sido criado à imagem e semelhança de Deus. Nem os anjos. Amém? Amém? Nem os anjos. Todos nós somos superiores aos anjos. Volto a dizer para você: acima de você só tem Deus. Você entendeu? Isso não é para acariciar o seu ego e nem alimentar a sua soberba, seu orgulho, mas é apenas para que você reconheça um fato declarado pela palavra de Deus. Não há outro ser acima de nós, os seres humanos. Só nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas mesmo assim, isso não significa que nós não tenhamos problema, que nós não precisemos ou não enfrentemos problema. Só significa, presta atenção nisso, que você, abaixo de Deus, é o único ser capaz de lidar bem, de resolver, de vencer qualquer problema. Entendeu? Se você não entendeu e acha que isso é apenas uma palavra minha, uma declaração minha, quando eu lhe digo que você é o único ser criado com a capacidade de vencer qualquer problema, eu vou lhe dizer aquilo que a própria palavra declara. Escute a palavra, porque minha palavra não tem poder, mas a palavra do Senhor tem poder. E a palavra do Senhor diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Eu posso tudo em Jesus. Você pode até declarar um fato: eu sou ser humano, eu não sou nada, eu sou carne e osso, sou pó, vou voltar para o pó. Tudo isso é verdade. Mas em Cristo, naquele que lhe fortalece, você tudo pode. A realidade humana não desmerece, não diminui, não desqualifica o que Deus é em você, ou o que você é em Deus. E em Deus, você tudo pode. E essa palavra no grego, tudo, significa tudo, sem exceção. Tudo posso naquele que me fortalece. Outro versículo que nós conhecemos bem, quando o apóstolo fala que em Cristo nós somos o quê? Mais do que vencedores. Alguém pode vencer muitas coisas, muitos obstáculos, muitos problemas, muitos dilemas, muitas lutas sem Cristo. Mas em Cristo nós somos muito mais. Você entendeu? Você pode ser um vencedor sem Cristo, mas em Cristo você se torna infinitamente mais. Não é à toa que a palavra do Senhor diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos,
conforme o seu poder que opera em nós. Você entendeu? O poder de Deus opera em você. E por isso, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, e preste atenção, que ele não está atribuindo a você nenhuma fantasia de super-homem, não. Ele está dizendo que é ele que faz em você. Mas você usufrui da bênção. É sua. É sua. A vitória que ele concede a você é sua. É sua. Por isso é que a gente não pode se basear na nossa capacidade, na nossa significância ou importância, ou na nossa insignificância. Porque, na verdade, como diz a palavra, disse Tiago, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há variação ou sombra de mudança, porque segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que nós sejamos o melhor das suas criaturas. Você entendeu? É Ele que faz, mas o benefício é meu, é seu, é nosso, desde que você aprenda a lidar com os problemas. Me diga uma coisa, na sua opinião, Deus tem problema? Deus tem problema? Hein? Ao que o monte. Deus criou o homem, deu liberdade ao homem, o homem decidiu pecar, se afastar de Deus e fazer parceria com o diabo. Para quem ficou esse abacaxi? Hein? Para Deus. Um abacaxi que nem é nosso, aliás, que nem era dele. É nosso. Mas ficou na responsabilidade de quem? Resolver esse problema. Deus. E Deus se torna limitado porque tem problema? Não. Ele é Deus. A gente canta, né? Se Ele der, Ele é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Seja lá o que acontecer, Ele continua sendo Deus. Pois aprenda que você também, independente dos dilemas que você enfrenta na sua vida, das crises, das provações, das lutas, das angústias, você é o ser superior a todos os seres. Acima de você só tem Deus. Você está talvez duvidando das minhas palavras, mas em Hebreus você deve conhecer esse texto que diz assim: quem é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o contemples? No entanto, tu o fizeste superior a todas as criaturas. Então, meus irmãos, Deus fez o ser humano, no qual ele se transformou, quando ele deixou sua divindade e se fez carne, ele se transformou também em ser humano. E como ser humano, a palavra de Deus diz, como ser humano, não era como Deus. Ele estava superior a todas as criaturas, assim como você também está, porque você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, irmãos, problema para a gente não deveria ser nada que nos destrua ou que nos leve a desistir da vida. Porque problema
Faz parte. Alguém aqui odeia rosas? Alguém odeia rosas? Sobretudo as mulheres. Qual é a mulher que não gostaria de ganhar um cacho de rosas? Um buquê de rosas, um monte de rosas. Mesmo que ao receber ela fure o dedo. Isso não tira o valor da rosa, tira? Mas doeu. O sangue dela foi derramado. Mas isso não tira o valor da rosa, tira? Pois é, a vida é para ser assim. Porque a vida é uma rosa. Ela tem perfume maravilhoso, tem uma beleza inigualável. Ela é, digamos, a rainha das flores. É a rosa. Lembra do poeta, né? Rosa, ó rosa, cantada em versos, cantada em prosa. Não tem comparável a rosa. Em beleza, em significância, mas ela tem espinho. Veja, aprenda a ver a vida como uma rosa que Deus lhe deu. Não é porque fura seu dedo que você agora vai tapar o nariz e desistir de cheirá-la. Assim como você não pode, por causa dos problemas e dilemas, desistir da vida. Porque a vida é para ser vivida, curtida, experimentada, desfrutada. Aprenda a ver melhor a vida. Porque ela tem mais valor do que todas as coisas importantes deste mundo. Inclusive, ela tem mais, é o que tem mais valor do que tudo na criação de Deus. Por isso é que o Senhor diz assim, para aqueles que ao invés de desfrutar a vida, vivem em função das coisas desta vida. Ele diz assim, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Porque a essência da vida não está nas coisas da vida, está na sua alma. O que há de mais importante que o mundo inteiro, é você, é sua alma. Não é o que você tem, obtém, consegue ou deixa de conseguir. É você. É você a quem Deus vê como a preciosidade da sua criação. Então por quê que você deixa que o inimigo traga à sua mente desejos de destruição, de morte, entregar os pontos, desistir de tudo, parar tudo, se entregar? Por quê? Se você é o ser mais adaptável dentre todos que Deus criou, por que você deixa esse problema aí lhe vencer, lhe derrotar, lhe tirar a alegria, lhe tirar o prazer da vida? É porque eu queria viver sem problema. Sabe como se chama esse desejo de viver sem problema? Fantasia, imaturidade. Isso aí é o auge da imaturidade. É quando eu me recuso a ver a realidade como ela de fato é, e eu tento transformá-la numa coisa que é meramente agradável aos olhos, mas é efêmera. Porque toda circunstância, boa ou ruim, passa. E você não pode viver em função das circunstâncias, sejam elas boas ou ruins, porque elas são passageiras. Mas a vida não. A vida é eterna. A sua alma, você é um ser eterno. E Deus criou você para que você tenha sempre essa consciência.
Não perca essa consciência, porque ela faz parte da essência do significado da vida. Deus criou a vida para ser vivida, não morrida. Você entendeu? E os problemas, o que é que eu faço? Segura as pontas. Vai passar. Porque nessa vida tudo passa. Até essa vida é passageira. Mas você, não, você é eterno. Quanto ao resto, aos problemas, aos dilemas, aos conflitos, sejam quais forem, por maiores que sejam, sabe o que Deus tem para você? Sabe o que Ele diz? Ele diz: não vos sobreveio tentação, provação, dilema, problema que não seja humano. Pelo contrário, juntamente com o problema, a tentação, a provação, seja lá o que for, que Deus permite, vem sempre junto com ele o livramento. É um pacote. E vem para todos. O problema nunca vem só. Todo problema vem junto com ele a solução. A vida também é assim. É como um equipamento que você compra. Você vai lá e compra uma televisão. Beleza, joia. Televisão que lhe prometeram que ela vai soltar até perfume. Quando você assiste o filme no jardim, você vai sentir o cheiro dentro do quarto. Né? As coisas hoje prometem tudo, né, pra gente comprar esse monte de porcaria de tradeira. Mas, meu querido, a vida está acima de todos os valores, coisas, seja o que for, da própria vida. A vida é mais importante do que tudo. E Deus tem para você uma vida maravilhosa. Você sabia disso? Porque Ele disse, eu que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Pensamentos de bem e não de mal, para dar a vocês aquilo que lhes é agradável. Tem muito crente que acha que Deus só dá coisa ruim para a gente, que é para a gente ser provado, para a gente ficar mais santo, para a gente... Não tem isso na Bíblia, não. A Bíblia diz que vem a provação, vem a tentação, mas vem o livramento também. Então, quando vier uma provação, segura as pontas, espera que o livramento está chegando. Você entendeu? Chegou a provação. Todo mundo quer se desesperar, pular do barco, desistir da viagem. Não é que isso hoje que está na moda, né? Gente, a viagem não está boa, vamos desistir. Alguns não têm coragem de chegar aos finalmente mesmo de desistir. Ele se empanturra de distrações, de faz de conta. Já que a vida tem seus problemas, dilemas e conflitos e lutas e provações e dificuldades, mas eu não tenho coragem, e graças a Deus. Por isso é que eu digo que o medo é um instrumento de proteção de Deus. Eu não tenho coragem de tirar minha vida, graças a Deus. Sabe, às vezes é muito mais vantajoso ser covarde do que corajoso. Aí você diz, eu não tenho coragem de tirar a vida. Mas você enche a sua vida de superfluidade, porque você está tentando fazer de conta que sua vida não tem problema nem dilema. Mas como assim? Se o próprio Jesus
o próprio Deus que se fez homem teve que lidar com problemas e dilemas. Porque eu não? Porque tu não? Faz parte, gente. Não deixe que mintam para você. Porque quando o diabo conta essa mentira para você, ele deixa você descontente com a vida que Deus lhe deu. E a vida é um precioso dom, maravilhoso dom, o mais importante dom, inclusive é o único que é para estar, presta atenção, é para estar debaixo do controle de Deus. Porque, de acordo com a palavra, só Deus pode decidir entre a vida e a morte. As outras coisas você pode decidir. Mas sua vida ou sua morte, não se atreva. Não pertence a você. É do Criador. E Ele que decide. Mas eu não estou aguentando. Aguenta. Porque com o problema vem o livramento. Abre o pacote direito. Presta atenção. Você comprou a TV maravilhosa, a TV dos seus sonhos, mas você não sabe nem onde ligar. Você não sabe nem onde apertar o botão para funcionar. Termina de abrir os pacotes. Tem um manual. Você entendeu? Tem um manual. Você entendeu? Está aqui. Agora esse é o problema. É que todo mundo quer ligar a TV, usufruir de todos os benefícios, mas morre de preguiça de ler o manual. Quantas vezes você comprou um equipamento, um utensílio na sua casa e você gastou tempo para ler o manual? Me diga. Quantas vezes? Está igual aquele homem que comprou uma passagem de navio. 3 meses de travessia no mar. Lá vai ele no oceano. Viagem dos sonhos dele. Beleza. E aí, quando chegava na hora do almoço, o capitão ali, no salão de festa, refeitório, entre todos os passageiros, e o capitão procurava por ele, nada. E ele disse, não, acho que ele deve ter perdido o horário. Ele deve estar ainda ajeitando as coisas. Quando foi depois, no outro dia, o capitão notou aquele passageiro, nada. Aí o capitão começou a ficar preocupado. No terceiro dia, nem sinal do homem. Ele foi lá bater na porta do quarto dele. Alguém respondeu lá de dentro, quem é? Sou eu, o capitão. Ele abriu a porta. E o capitão disse, meu querido, você está com algum problema? Porque faz 3 dias que eu observo, você não participa das festas que tem no navio, você não participa dos lanches, você só trancado, você está com algum problema? Eu disse, não. E o que está havendo? Eu disse, não, é que eu só comprei a passagem. E o capitão disse para ele, mas você não sabia que no bilhete da passagem incluía o show daquela noite, o jantar daquela noite,
o almoço de ontem, o refrigerante. Está tudo pago, cidadão. Tudo pago. Não tem muito crente vivendo assim? Aliás, não foi Jesus que disse está tudo pago? Hein? Não é em Colossenses que diz que toda dívida que havia contra nós, ele rasgou na cruz do Calvário, ele pagou a conta, ele zerou. Por que você está morrendo de fome? Porque você quer que a vida seja uma ilusão. E a vida é boa, mas não é uma ilusão. A vida é boa, é maravilhosa, mas ela não é uma ficção. Ela é bem real. E os problemas fazem parte dela. Você não lembra da palmada que você levou assim que saiu da barriga da sua mãe? Aquela mensagem ali que o seu pai devia ter gravado para você, para quando você tivesse... Ai, meu Deus, eu não aguento mais viver. Mostra lá a mão do médico na bunda dele. Dizendo, te esforça. Porque a vida é assim. É a realidade. Mas você quer, por causa da realidade, desistir do que há de mais precioso em tudo que Deus criou? E sobretudo para você, que é a mais preciosa criatura de Deus. Os demônios estão tudo aí querendo viver para desgraçar a vida dos outros. E os servos de Deus querendo desistir da vida. Porque diz, não tem problema. Pois eu vou te dar uma notícia. No céu também vai ter problema. Porque tu não é Deus. E ainda que tu se torne Deus, Deus também tem problema. Todo esse universo rodando depende dele. Tudo que acontece nos céus e na terra depende dele. É responsabilidade dele. Por que você acha que você seria um ser alienado, criado à imagem e semelhança de Deus, para ser um ser alienado, sem responsabilidade, sem problema, sem dilema, sem desafios? Eu vou voltar para a definição de problema. Problema significa aquilo que se coloca diante de mim e tenta dificultar a minha caminhada. Literalmente, lá do latim, blame, pronunciando em português o latim, mas não é essa pronúncia, obviamente. Blame é aquele negócio que vai diante de mim e tenta dificultar, impedir, atrapalhar minha caminhada. Esse é o significado da palavra problema. Qualquer coisa desse tipo, que pode ter aspecto bom ou ruim, mas qualquer coisa desse tipo é um problema. E você vai ter que lidar com ele. Agora, ao mesmo tempo, o problema poderia ser também entendido como um desafio. E eu estou colocando diante de você o problema da forma como a Bíblia vê. Na Bíblia, o problema é um desafio. Mas essa palavra desafio
ela tem um significado interessante. Ela é composta de duas palavras, desafio. Uma significa negação, por exemplo, destemido, aquele que não tem temor. Desvalorizado, aquele que não tem valor. E desafio é aquele que não tem, sabe o quê? Sabe o que é a palavrinha afio lá em latim? Que vem lá do latim? Fé. Desafio significa sem fé. Quando a gente está diante de um problema, lida com um problema e a gente esmorece, aquele problema se torna um desafio. É um teste de fé para você. Por isso é que o apóstolo Tiago, escrevendo essa epístola, ele diz: olha, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, gera perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros. Não tem perfeição sem perseverança, não tem perseverança sem fé. Mas você tem que ter fé porque tem desafio. Aquelas coisas que tentam destruir sua fé, que tentam negar sua fé, que tentam obstruir sua fé. Por isso que a palavra de Deus diz: o justo viverá pela fé. E se ele retroceder, nele não se alegra a minha alma. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E nem a nós. Porque sem fé só vai ter fracasso na nossa vida. E nenhum de nós está feliz com a vida fracassada. Então nós precisamos vencer os desafios. Vencer aquelas coisas que tentam destruir nossa fé. Nós temos que permanecer firmes na fé. E Tiago diz: se alguém necessita de sabedoria, e aí, sabedoria? Tiago vem falando de problema. Aí ele diz: se alguém necessita de sabedoria, peraí. Quer dizer que o que eu estou precisando, o que você está precisando, não é de uma vida sem problemas. Você está precisando é lidar sabiamente com a vida. Você entendeu? Porque Tiago diz assim, ó: tenham por motivo de toda alegria passar por várias provações. Aí quando ele fala sobre provações, aí ele não apresenta como solução para a provação. Na verdade, ele nem trata desse assunto. Mas ele não apresenta como solução para a provação resposta para tudo, ou vitória em tudo. Porque é outra mentira que ensinam para a gente. Aí eu sempre vou vencer, vai dar certo. E quando dá errado, o que você faz? Porque dá errado. Não dá não? O que você faz? Justifica você desistir porque deu errado? Esse negócio de vai dar certo. Tinha uma música que foi escrita até por uma jovem que eu conhecia, ela era da igreja. Dizia: vai dar tudo certo. Se a gente colocar nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Aí essa moça teve um câncer. E ela dizia: não, já estou curada, eu estou curada, vai dar tudo certo. Perto da hora de morrer, ela disse: vai dar tudo certo. Ela foi para o céu, deu tudo certo. Melhor lugar para a gente estar.
Mas e aí, fracassou? Deus falhou? A Bíblia errou? O que eu estou lhe ensinando é mentira? Muito pelo contrário. Eu estou sendo realista com você. Eu não posso mentir para você. Aliás, se eu mentir para você, eu teria que mentir para mim mesmo. E se eu aprender a viver uma vida de mentira, minha vida será um fracasso, jamais será um sucesso. A vida verdadeira é aquela que a gente a encara como ela é. E não fazendo de conta que ela é outra coisa. Ou sonhando que ela seja outra coisa, que não tem a ver com o script de Deus. Porque afinal de contas, a sua história, Deus escreve. E Ele nunca escreve errado. E nem venha com essa história que Deus escreve certo por linha torta. As linhas de Deus são tudo direitinho, não tem nenhuma torta não. Torto é o nosso entendimento das coisas de Deus. Deus não é torto. Uma das palavras que a Bíblia mais usa para descrever aqueles que são de Deus é a palavra reto. Retidão. Como é que você vem me dizer que Deus escreve torto? Não. Deus escreve certo. Você que está com um problema nos olhos está vendo torto. Mas Deus só escreve certo. Ainda que você não consiga ler direito. Mas o problema é conosco. Não é com Deus. Tá certo? Então a menina morreu de câncer. Bem novinha. Acho que ela tinha em torno de uns 30 anos. Morreu de câncer. Fez tudo como era para ser feito. Até o final ela estava declarando a fé. Mas quem decide a vida e a morte é Deus. É algo que você não pode tirar. E nem pode botar. Porque até um fio de cabelo que está na sua cabeça, quem decide se ele fica aí ou se ele cai é Deus. Você entendeu? Então, meus amados, se nós encararmos a visão da vida do jeito que ela é e conforme a Bíblia, conforme os planos de Deus, nós temos que começar a reagir diferente. Nós temos que acordar amanhã e dizendo: hoje é mais um dia, é mais um desafio, hoje é mais um dia de teste na minha fé. Mas eu não tenho por que temer. Porque em Cristo, eu já sou mais do que vencedor. Eu posso até começar o dia agradecido pelo final. Porque sejam quais forem as circunstâncias do meu dia, ainda assim, Deus tem bênção para mim. Ele não desistiu de abençoar a minha vida. Porque Ele diz na sua palavra que Ele tem pensamentos de bem a seu respeito e a meu respeito. Ele tem coisas boas para você e para mim. Coisas que nem a gente consegue entender, nem imaginar. Nem imaginar. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí tem um segredinho final que ninguém conta. E que vivem conforme a sua vontade. Esse é o segredo. Não vai funcionar se você quiser viver do seu jeito. Vai dar tudo errado. Mas se você decidir viver do jeito de Deus, você nem sonha, nem imagina. A gente canta, né? Imagina um lindo céu, vendo a face do meu Deus.
Mas por mais que a gente imagine, e quando a gente chegar lá, vai ser incomparável. Mas a Bíblia diz que essa vitória é para aqueles que perseveram até o fim. Por que você quer desistir agora? Tem gente que ainda nem começou, já está pensando planejando como terminar. Você não tem o direito de terminar, assim como você não teve a escolha de começar. Deus não dá a ninguém o direito de terminar. Nem o diabo pretensioso, metido como ele é, nem ele tem o direito de tocar na minha vida ou na sua sem a permissão de Deus. Tem crente querendo ser aí maior que o diabo, ou igual a Deus, pensando em fazer aquilo que a Bíblia deixa bem claro: só Deus pode fazer. Só Ele tem a decisão entre a vida e a morte. Mas eu não estou querendo lhe repreender. Carregar esse peso de pensar em desistir da vida, isso já é um castigo, já é uma coisa terrível. Não precisa de mais peso e condenação. Porque nenhuma condenação há, diz a palavra, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado, mas não só da lei do pecado, mas te livrou também da lei da morte. Deus planeja para nós a vida. Vida. Romanos capítulo 12, Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo. Primeira coisa, até porque não tem defunto santo. Santidade é escolha. E os defuntos não têm mais o que escolher. Eles não têm escolha. A primeira coisa essencial na relação com Deus é a vida. Porque essa pertence a Ele. Sabe qual foi uma das principais ordens que o Senhor deu para o povo de Israel? Jamais bebam sangue. Porque no sangue está a vida. E ela pertence a mim, diz o Senhor. Ela não é sua. Você não tem nem o direito de estar fazendo o que bem entende com ela. É por isso que um dia nós vamos prestar contas. Ela não é sua. Ela é um dom. Um dom que Deus lhe entregou. E daqui a uns dias Ele vai lhe chamar e vai lhe dizer: me devolve. É minha. Presta conta dela. Ninguém tem esse direito. Mas Satanás está pintando e bordando por aí, não está? Inclusive dentro das igrejas. Pastores tirando a própria vida. Ai, a vida está difícil. Vou morrer. Meu irmão, e quem te disse que do outro lado é fácil? Quem te enganou? A vida sempre vai ser a vida, com problemas, dilemas e desafios para todos os seres, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus, mas não somos Deus. E ainda que fôssemos, Deus também tem problema. Então o problema tem nada a ver se Ele vai decidir se você vive ou morre, se você é feliz ou infeliz. O problema não tem o direito de decidir como vai ser a sua vida. É você que decide como será a sua vida.
se você aprender a lidar com sabedoria, com os problemas que a vida tem. Não adianta, tem. Entendeu? Então o segredo está onde? Na palavra sabedoria. Por isso que Tiago fala de provação, de tribulação, de angústia. Ele diz, mas se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. E não vai jogar na sua cara depois que lhe deu. Então, meus amados, nós precisamos de sabedoria para melhorar a nossa vida. Para dessa besteira de correr atrás de uma vida melhor. Porque tu está indo no caminho errado. Para dessa besteira de olhar para a vida dos outros. Porque a grama do vizinho sempre é mais verde. Não é? O carro do vizinho é mais bonito, a mulher do vizinho é mais bonita. O marido da vizinha é mais bonito. Tu não dorme com ele, né? Não sabe quem ele é. Só ilusão. Encare a vida como ela é. E usufrua de tudo aquilo que Deus lhe dá no decorrer da vida. Porque Ele lhe dá a vida e ela vem, um pacote, com problemas e dilemas, com desafios. Mas não se preocupe, porque a palavra diz que junto com tudo isso vem o livramento, a vitória. Amém? O problema é a hora. Ah, pastor, eu sei que vai ter a vitória, mas nunca chega, não? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Assim como só Deus é dono da vida, só Deus é dono do tempo. Não adianta botar a tua mão. O tempo vai passar entre os teus dedos como água. Porque a vida segue. Ela é determinação de Deus. Aprende a respeitar a soberania dEle. Te humilha e reconhece que só Ele é Senhor. E aceita, faz como Jó. A mulher de Jó chegou para ele e disse: homem, tu és louco. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. E Jó disse: louco é tu, mulher. Será possível que, tendo eu recebido tantas coisas boas da parte de Deus, eu agora vou rejeitar as ruins que Ele permite? Nós temos uma louca e um sábio. E sábio é aquele que entende que a vida não é só uma curtição. A vida tem seus desafios. Mas o Senhor já garantiu que para todos os desafios da vida há uma vitória. Uma vitória para você. Porque se você está em Cristo, você já é, você não será. Você já é mais do que vencedor. Então, aguenta as pontas, deixa o sino tocar, termina um round, enfrenta outro round, terceiro, quinto, se precisar prolongação, se tiver prolongação, vai até o 15º. Mas não te preocupa. Uma hora o sino toca. E toda essa luta aqui acaba. E tu vai receber, só prêmio. Só prêmio. Porque nem todo mundo é premiado aqui. Grandes homens de Deus só foram premiados depois daqui.
Abraão recebeu todas as vitórias que Deus prometeu a ele? Me diz. Não. Mas Abraão creu. E ele permanece na fé. E a vitória dele está garantida lá. Ele já está usufruindo, na minha opinião. Então, tem um hino legal. Dá para cantar? Vamos, vídeo. Hoje eu não estou preocupado com o tempo, não, irmãos. Hoje não, só hoje, viu? Então eu também não gosto de bagunçar coisa, não. Mas hoje eu estou indo aqui, seguindo o Espírito. Tem um hino que esse monte de novato espiritual aí não conhece, talvez. Mas hoje tem o Google, né, irmã Vídia? Um hino que diz assim: oh, alma cansada. Quem conhece? Alma cansada, não desespera, espera em Deus. Aí os analfabetos aí tudo, nem pescando consegue. Raíza, bota aí, alma cansada, não desespera, espera em Deus. Não sei se é da harpa, porque eu conheço hinos da harpa, conheço, mas eu cantava no seminário mais os hinos do cantor cristão. Acharam? Gente, olha, presta atenção. Problema é apenas um desafio. Desafio, que significa um teste de fé. Ele não veio para lhe destruir, ele veio para lhe fazer mais forte. Quando Deus nos testa, Ele nos prova com o objetivo de nos aprovar. Satanás nos prova para nos reprovar. Deus nos prova para nos aprovar. Então aprenda a ver a vida como um teste de fé. Trinca os dentes, segura as pontas e segue. Amém? Vamos lá, alma cansada, canta. Vem para cá. Tá tudo cansado hoje. Alma cansada, não desesperes, espera em Deus. Sim. Que Ele vem te socorrer. Alma cansada, não desesperes. Quem está cansado? Espera em Deus. Porque essa vida cansa, mas não? Espera em Deus, espera. Cansa, não é não? Tem dia que a gente tem vontade, a gente pensa em desistir. Quem está cansado aqui? Se você não está cansado, você não está vivo. Todos nós cansamos, irmãos. Cansamos. Até Jesus. Até Jesus. Jesus cansou. Jesus chorou. Faz parte. Mas não te preocupa não. Segura as pontas. Aguenta. Aguenta. O teu livramento não está longe. Está chegando. Jesus está voltando, mais perto do que nunca. Está à volta do teu Senhor.
Então, alma cansada, não desespera. Espera em Deus. Espera em Deus e no seu poder. Porque em nós não tem não, mas nele tem. Você quer que eu ore por você? Agora você quer dizer para o Senhor: Senhor, eu estou cansado. Eu estou cansada, Senhor. A luta é grande, cada vez maior, cada vez pior. E eu não sei se vou conseguir chegar lá. Mas eu quero agora receber da tua graça. Eu quero agora graça. Porque, irmãos, não é poder do ser humano. É graça de Deus. Só a graça de Deus para nos fazer prosseguir. Quer que eu ore por ti? Vem para cá, aqui na frente. Porque, irmãos, a gente cansa. Eu canso. Ano passado, assim, eu passei por um cansaço, irmãos, que eu mais pedi a Deus era para ir embora. Queria nem forças, não. Eu não queria nem que Ele me desse forças, não. Eu queria era ir embora. Tem aqueles dias que a gente morre de saudade dos céus. Faz parte. Mas aguarda a hora. Aguarda a hora. Todos nós temos a nossa hora. E não se preocupe, é certeza, vai chegar a sua hora. Você não precisa apressar nem desistir. Nós não somos, diz a palavra do Senhor, nós não somos daqueles que voltam atrás. Pelo contrário, a gente aguenta as pontas, porque o Senhor nos dá força. O Senhor nos dá força todo dia, toda hora Ele está disponível para nos dar força. Se você precisa dessa força, levanta tua mão aí e vamos orar. Deus meu, precisamos de força. Força para prosseguir, força para continuar, força para vencer. Desistir não é vitória, Senhor. Desistir é render-se à derrota. Desistir, Senhor, é deixar de confiar em Ti, é deixar de confiar no Teu amor, é deixar de saber que nós somos os seres mais importantes da criação. Ah, Senhor, podem outros desistir, mas que possamos nós sempre dizermos: eu não. Porque o Senhor é a minha força, a minha fortaleza, o meu refúgio, castelo forte, socorro bem presente da angústia. Por isso não temerei, porque o Senhor Deus dos exércitos está comigo. Senhor é o seu nome. Oh, Yarida sai Yaremen, Shetsikayo Harida, Retsamidikeoi, Ransi Chesta Hare Kamderi, Shetsuya Hare Mikan, Chesto Medairi Sanchista, Rayudori Kaleritasme, Haitsa Saidare Ujiste, Ora mi mardari Chastarika, Shetsa mi mardayedora Hare, Reixa Sideia. Derrama, Senhor, derrama forças, ó Deus, porque Tu és aquele que faz forte o fraco, o debilitado, o abatido. Tu és aquele que dá alegria ao triste. Tu és aquele que motiva o desanimado. Tu és o Deus bem presente na angústia, e por isso não temos por que temer. Ora mandaria de Seuri, Ratsichesta Maharania, Rei Hoistuyasan, Chamiorida Hayericheste, Shatsuyami Keida Hare, Rei Tsamedo Yahareshan,
Dias dorarido de seremima. Oh, Shestaika. Quantas vezes, meu Senhor, o teu povo procura eventos para cair, mas neste momento, Senhor, nós te pedimos forças para resistir, forças para permanecer em pé no dia da angústia. Oh, Senhor, meu Senhor, nós não podemos nos mostrar fracos no dia da angústia. Oh, Senhor, nós precisamos confiar em Ti, nos entregarmos a Ti, esperar em Ti, pois Tu és a nossa solução. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza. Deus forte. Orimedayarashe Satsamiadira Haye Josamidarikanderetsuisha. Ó Senhor, num tempo de tanta desistência, as pessoas hoje desistem de tudo, Senhor. Desistem do casamento, desistem da paz, desistem da alegria, desistem da igreja, desistem dos seus pastores. Meu Senhor, não nos deixa contudo jamais desistir da Tua graça, desistir de ter em Ti, Senhor, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, pois Tu és Deus forte. Halalimediste a sandireia Shetsuierime Ranchista Koaharenarime Shoste aqui orança Ramicheshisa Ramedori Shouti Aderei Reitsamiti Arahareda Holerme Kochosta Harematse. Aleluias. Ó Senhor, recebe o Teu povo agora nas Tuas mãos, no Teu altar, no Teu trono, e ministra a Tua bênção, a Tua graça, Pai, em nome de Jesus. Sê agora força para o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Antes de você voltar para o seu canto, tem um corinho legal, nessas porcarias que tem aí, mas é bem pequenininho. Espero que esses meus analfabetos aqui saibam pelo menos esse. Diz assim: Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Como Jeová, não há outro que vai lá, todo mundo em pé. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Vem, Vinha. poderoso é o Senhor. Onde está teu Deus? Onde Ele está? Aleluia. onde Ele está? Meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Onde está teu Deus? Onde Ele está? Onde está teu Deus? Onde Ele está? Meu Deus está no céu. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, Também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus. Podem sentar, queridos. Aleluia. Pai, obrigado por esta noite, por todas as noites, por todos os dias, por todos os anos de vida que Tu nos concedeste e pelo privilégio que nós temos de viver. E, Senhor, mais precioso ainda, a certeza de uma vida eterna,
de uma vida na tua presença, no teu altar, nos céus, no meio da perfeição, Senhor, onde não haverá mais pranto, nem dor, nem angústia, ainda que tenhamos que enfrentar dilemas ou problemas em razão da nossa humanidade, mas, Senhor, teremos sempre a Ti ao nosso lado. Sempre, Senhor, estaremos junto a Ti, junto a Ti. Mas antes que chegue lá também, Senhor, queremos estar aqui, juntinho a Ti, sempre perto de Ti, buscando a Tua face, reconhecendo a Tua misericórdia, reconhecendo a Tua bondade e vendo a vida como um dom, um privilégio e não como um peso. Ó meu Senhor, nos ensina a viver assim, levemente, Senhor, porque a Tua palavra diz que Tu já levaste todos os nossos fardos. Nós podemos pegá-los e colocar diante de Ti, Senhor, porque Tu tens um fardo leve, Tu tens um jugo suave para o Teu povo. Ó Senhor, nos ensina a ir a Ti, aos Teus pés, quando estivermos cansados e sobrecarregados, sabendo que nós temos um Pai que sempre nos acode, que sempre é fiel, que sempre tem para nós o melhor. Solução, vitória, respostas, meu Senhor. Mesmo no meio da angústia, mesmo ao redor dos nossos inimigos, aliás, rodeado pelos nossos inimigos, nós temos um banquete do qual podemos desfrutar. Mesmo estando no deserto, Senhor, Tu não nos deixas faltar nada. E ainda quando falta, Senhor, Tu continuas sendo nosso Deus, porque nós não vivemos só de pão, mas de toda santa palavra que procede da Tua boca, Senhor. E assim queremos viver. Não importa, Senhor, se a figueira não florescer, se a videira não der uvas, ainda que os montes se lancem ao mar, ainda que a terra trema, Senhor, como Teu servo, iremos confiar que Tu és fiel, que Tu estás conosco, que Tu nos sustentas, que nós temos onde reclinar a cabeça, Senhor. Nós temos ouvido que nos ouve, porque Tu não és Deus surdo. Tu ouves as orações do Teu povo, Tu ouves o nosso clamor, Tu ouves os anseios do nosso coração. Revela-te assim, Senhor, como esse Deus que Tu és, a todos nós, os Teus servos. Tira, Senhor, do coração do Teu povo toda vontade de desistir e põe, Senhor, o desejo de prosseguir até o fim da jornada. Ó Senhor, faz assim, nos conduz em paz debaixo da Tua santa proteção, meu Deus. Nos guarda, meu Pai, e nos livra de todo o mal, nós Te pedimos, em nome de Jesus. Que a preciosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja presente agora sobre todo o povo de Deus, aqui e em toda a terra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.